Uma boa noite a todos, dando início, então, ao debate da noite de hoje. Hoje, com um tema referente ao direito de família, temas de direito de família em tempos de pandemia. Contamos, então, com a presença do professor Benedito Patrão, professor adjunto da UF, e do professor Rogério Reis de Mello, professor adjunto da PUC-Rio. É um grande prazer recebê-los na noite de hoje. Tenho certeza que o projeto, que tem por missão levar o debate da cidadania ativa, está muito feliz de ter vocês aqui hoje, trazendo esclarecimentos acerca do direito de família nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando. E eu vou pedir para que todos, então, mantenham o microfone desligado, para que não dê microfonia. Mais uma vez, boa noite a todos que já estavam por aqui, já desde cedo. Vou pedir para que todos formulem perguntas via o chat. Não se esqueçam que podem formular perguntas para ambos os palestrantes da noite de hoje. E vou deixar também a solicitação para que constem o nome completo a partir desse momento, para que seja gerada uma lista de presença ao final do evento. Professor Benedito Patrão, eu vou passar a primeira palavra para você dar o seu boa noite, e depois eu passo para o professor Rogério para ele dar início. Professora Fabiane, querida colega, estimada colega, um prazer participar desse projeto, estar aqui presente, né? Também gostaria de congratular a presença do professor Rogério, meu estimado amigo, cunhado, colega de escritório, né? Que nos abrilhanta também com sua presença na data de hoje. Espero que o nosso encontro seja bastante produtivo, né? Vamos lá. É isso aí. Vou pedir, professor, que você mantenha seu microfone desligado para não dar microfonia, ok? Tá professor bom. Rogério, agradeço desde já a sua presença. Tenho certeza que os alunos da Universidade Federal Fluminense, também seus alunos, tenho certeza que se inscreveram, tivemos muitas inscrições. Alguns ainda estão pedindo aqui para entrar na sala. Eu já vou voltar para permitir novas entradas na sala. Estou muito feliz de estar com você na noite de hoje. Então, eu vou passar a palavra para a sua exposição e para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professora Fabiane e professor Benedito, pelo convite, que muito me honra. É um prazer enorme estar aqui para tratar desse assunto tão atual, tão importante, tão relevante, que é o tema que será abordado hoje. Agradeço ao doutor Benedito, meu cunhado, fomos colegas de escritório durante muitos anos, e ambos professores universitários, ele na UF, eu na PUC do Rio, há 37 anos, lecionando Direito de Família, já tendo passado por outras universidades, inclusive a Faculdade Nacional de Direito, na qual eu estudei. Então, é um privilégio muito grande eu participar desse projeto, e eu tenho certeza que, e acredito e espero que todos vocês apreciem bastante. Quero agradecer também aos meus alunos que se inscreveram, aos meus amigos advogados que também se interessaram. Então, vamos torcer para que tudo corra bem, que a internet não nos pregue uma peça. Enfim, eu espero que o resultado dessa reunião hoje seja bastante produtiva. Tá? Muito obrigado, realmente. Obrigada, professor. Eu gostaria, antes de passar a palavra para as suas considerações da noite de hoje, avisar que nosso próximo debate, eu também vou deixar o link para vocês em breve no chat, ocorre daqui a 15 dias, né, no dia 22 de julho, e a gente traz uma temática importante, que é a questão da tecnologia junto ao direito. Então, é direito, tecnologia e desenvolvimento humano. Tenho certeza que é necessário debater todas essas temáticas que envolvem visual law, que envolvem legal tax, law tax, e que vão, sim, influenciar nessa perspectiva do desenvolvimento humano. Então, fica aí o convite para que todos se inscrevam. No dia 22 de julho, então, sem ser a próxima quarta, daqui a 15 dias,
teremos aí mais um debate do Cidadania Ativa. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o professor Rogério para a sua exposição. Bom, não poderia faltar o desafio enorme que a gente encontra hoje, que é a pandemia. Uma situação nunca vista por nenhum de nós. Nós só tivemos contato com uma epidemia dessa magnitude por força de livros, por força de artigos publicados, que foi a gripe espanhola de 1918, e nós nem sonhávamos estar aqui. Essa, então, veio, pelo menos para nós leigos na medicina, causar uma enorme surpresa, porque nós não esperávamos que isso fosse acontecer, principalmente com a envergadura de que ela está acontecendo. E, obviamente, toda vez que nós temos uma situação dramática como essa, uma situação de força maior, de efetiva calamidade pública e sanitária, obviamente que os efeitos dessa situação ficam patentes no comportamento humano. E talvez o direito de família seja o ramo do direito que mais reflita esta situação do ambiente familiar, das consequências de um confinamento, das consequências de restrições ao ir e vir, consequências das restrições que são impostas pelas autoridades e até restrições de trabalho, de ganhos, de emprego, enfim. Tudo isso está hoje no debate que acontece em todos os meios, é o cerne de todas as preocupações de todos nós, porque não sabemos como vamos acordar no dia seguinte. Temos tido notícias, infelizmente, de pessoas cada vez mais próximas sofrendo da consequência dessa patologia, e isso, obviamente, que traz uma tristeza enorme para todos nós. Como resultado imediato desta determinação governamental e das autoridades sanitárias, inclusive da Organização Mundial de Saúde, para que as pessoas fiquem em casa, nós vimos que isso aconteceu no mundo inteiro e isso tem consequências diretas sobre o comportamento humano. Nós que somos obrigados, passamos a ser obrigados a trabalhar em casa, dar aula pelo sistema online, meus alunos não perderam esse semestre porque conseguimos fazer as aulas pela internet, online, onde o debate era sempre interessante, e isso foi um desafio para todos nós, e no seio familiar é um desafio realmente muito intenso. Então, nós sabemos que toda vez que uma pessoa fica confinada dentro do ambiente, sem ter para onde ir, e não adianta você querer sair, ir para onde? Restaurantes fechados, boates fechadas, shoppings fechados, tudo fechado, você não tem para onde ir, mesmo que você queira ir. Nem à praia você está podendo ir para você poder simplesmente desanuviar o seu estresse. A única coisa que você pode fazer para tentar aliviar o estresse é fazer um pouco de atividade física, mas assim mesmo com limitações por causa do local e o horário. Tirando isso, nós temos também pessoas que estão no grupo de risco. As pessoas de mais idade, as pessoas com alguma comorbidade, enfim. Todas as restrições ficam grudadas, ficam acopladas dentro do ambiente familiar. E aquela situação de antes pandemia, em que as pessoas tinham mais liberdade, saíam para o trabalho, iam a um restaurante, iam confraternizar com os amigos, receber amigos, serem recebidos por amigos, passou a não existir, pelo menos temporariamente, é o que se espera. Então, com o confinamento, o que aconteceu como uma reação praticamente automática? Os casais, as famílias começaram a se desentender. Infelizmente. O momento não é de
exacerbação dos sentimentos. O momento é de reflexão, é de contenção e de compreensão de uma coisa que está além das nossas forças. Mas, apesar de termos consciência de tudo isso, o que ocorre? Ocorre que as pessoas, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente doméstico, começam a ter inúmeros atritos, e esses atritos têm consequências muito sérias, muitas vezes. Então, há muitas evidências que acontecem, e muito se disse logo no início da pandemia, que nós iríamos ter uma enxurrada de ações de divórcio. Isso aqui no Brasil ainda não aconteceu. E existem casos de divórcio? Sim. Existem, mas são poucos em relação ao problema que isso pode desencadear daqui a algum tempo. Eu acredito que quando a epidemia acabar, quando a coisa suavizar um pouco, eu tenho a certeza de que muitos casais vão, não é que seja uma opção, vão chegar à conclusão de que vão ter que se separar para evitar que o relacionamento se deteriore. Então, em função dessa possibilidade de haver um divórcio, o que muitas vezes acontece como um turbilhão que vai impulsionar o desejo e, às vezes, uma necessidade do divórcio. Embora não seja do tema diretamente ligado ao direito de família, mas ele tangencia, ele resvala de uma maneira muito nítida e muito forte, que é a questão da violência doméstica. A violência doméstica hoje, e sempre foi, e hoje mais do que nunca, a violência doméstica em ambiente de confinamento, ela ressalta, ela aumenta a possibilidade de desentendimentos, de discussão, aumenta a possibilidade de haver toda a sorte de problemas e de consequências graves. Então, inclusive, hoje foi publicado no Diário Oficial uma nova lei de número 14.022, que altera alguns trechos da Lei 13.979, de 6 de fevereiro, ampliando as possibilidades do registro de ocorrências policiais com relação a não só a violência doméstica quanto o cônjuge, mas quanto aos filhos, quanto os adolescentes, as crianças, quanto os idosos que vivem no ambiente familiar, possibilitando, inclusive, que, se houver necessidade de exame de corpo de delito, que a vítima não consiga ir até o Instituto Médico Legal para proceder esse exame técnico, a determinação legal é que os estados proporcionem uma perícia móvel que vá até aonde a vítima se encontra para efetivar essa perícia médico-legal. Então, cada vez que a pandemia se acentua, cada vez que surgem mais problemas, o legislador vem procurando dar mais instrumentos legais para que as pessoas possam ter maiores facilidades no exercício de um direito e estancar uma violência. Nós sabemos que depois que se instala um processo num juizado de violência doméstica, por ser uma ação penal incondicionada, evidentemente que o processo tem que prosseguir até uma final sentença, ou absolutória ou condenatória por causa daquele delito que foi cometido por um eventual agressor. E, obviamente, que depois de uma agressão, depois do cometimento de um delito desse, fica muito difícil reatar o tecido conjugal. Fica muito difícil reatar a harmonia das relações interpessoais dentro da família, porque muitas vezes essa violência é praticada, inclusive, na presença de filhos, o que causa um impacto ainda maior e de consequências não só jurídicas, como também psicológicas para esta família como um todo. Então, como nós temos a possibilidade da ocorrência de um crime de natureza doméstica, de violência doméstica,
nós temos como primeira consequência a possibilidade da existência da necessidade de um divórcio. E, obviamente, quando há essa possibilidade do divórcio, e se um dos cônjuges for, por determinação judicial, afastado de casa, no momento de pandemia, olha o problema que vai ser para que seja encontrado um outro imóvel, para encontrar um fiador, para conseguir uma fiança locatícia. Ou seja, aquilo que era difícil antes da pandemia para se enfrentar, durante a pandemia, a dificuldade aumenta sobremodo. Então, o que ocorre? Com o divórcio, vem aquelas questões de alimentos, fixação de alimentos, guarda e convivência, e também a partilha de bens. Então, a primeira questão que surge, com ou sem violência doméstica, é o problema do divórcio, é o desfazimento do tecido familiar, do tecido conjugal e a necessidade de se promover uma ação de divórcio. Aí começa a surgir o grande problema, o grande desafio dos operadores do direito no campo do direito de família, que é exatamente orientar o seu cliente para um melhor resultado para solucionar o conflito, cujo ideal maior seria ou será fazer uma composição, fazer um acordo, fazer um divórcio consensual para minimizar os efeitos danosos das consequências do confinamento na pandemia. Então, nessa hora, onde os nervos estão à flor da pele, fica muito delicado, muito difícil, e é um verdadeiro desafio você pretender organizar a tranquilidade na cabeça das pessoas quanto ao melhor interesse dos filhos como norte principal. O foco das relações familiares, num desfazimento do casamento, tem que ser os filhos quando houver. Se não houver filhos, a situação fica um pouco mais tranquila e mais fácil. Mas, tendo filhos, o foco tem que ser a aplicação incondicional dos princípios constitucionais, da prioridade absoluta e o melhor interesse da criança. Sem isso, aquela família vai se destroçar ainda mais, porque o conflito, ao invés de ser debelado, de ser resolvido, ele vai ficar muito mais acirrado por conta do desejo preponderante de que um cônjuge quer puxar para si os melhores interesses e o outro, por sua vez, também vai querer impulsionar para si as melhores, que ele alega, vantagens, e quem sairá prejudicado nessa questão toda serão os filhos menores. Mesmo aqueles que têm filhos maiores sofrerão os efeitos de uma dilaceração do tecido conjugal, que os efeitos acabam atingindo a todos, até os amigos comuns. Então, é preciso ter uma relevância de pensamento, de foco no que é melhor para a família como um todo, o que é melhor para os cônjuges num todo, e, primordialmente, o que é melhor para os filhos, principalmente se eles são filhos menores. Então, a primeira consequência que eu vejo séria nesse tocante da pandemia que nos assola é o problema da possibilidade real, concreta, sempre iminente, por causa dos nervos à flor da pele, de haver uma violência doméstica. E, como consequência disso, temos o afastamento do cônjuge agressor, obviamente que a lei é aplicada contra o homem, porque, em se tratando de violência doméstica, o foco da lei é o homem agressor, não a mulher agressora, que, embora a despeito de termos alguma parte da doutrina que sustente que, dependendo da situação em concreto, pode ser estendido os efeitos da lei
contra a atitude da mulher agressora, de violência doméstica, o famoso cinzeiro voador, enfim. Mas, de qualquer maneira, isso ainda está muito incipiente. O que temos hoje, a realidade é que a legislação específica para a matéria trata o homem como o agressor. Então, o homem agressor, vamos considerá-lo assim, ele poderá vir a ser afastado do lar com restrições e limitações de acesso ao outro cônjuge, exceto para tratar dos filhos. Ou seja, nesse embate de tentativa de acomodação das comunicações para cuidar do filho, dependendo da idade do filho, a comunicação tem que ser feita via a mulher, via cônjuge mulher. E aí, nessa comunicação, pode haver, evidentemente, que muito atrito e aflorar ainda mais o debate. Então, como consequência desta violência doméstica, o afastamento do homem agressor, do cônjuge agressor do lar conjugal, com todas as implicações aí decorrentes, divórcio, etc, etc. Entendeu? Este é um dos efeitos que eu vejo de grande relevância, de grande possibilidade de ocorrer no meio dessa pandemia. E, ao contrário, muitos casais estão consultando o escritório para saber qual é a melhor atitude, se orientando melhor antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma posição, a fim de que não seja uma posição muito radical, intempestiva, inoportuna, para serem orientados para a escolha do melhor momento para tomar a decisão. E, com isso, muitas vezes, o que acontece? Os ânimos podem se acalmar ou não, mas, de qualquer maneira, espera-se que, num momento mais oportuno, menos crucial, as partes possam refletir e tomar a decisão que elas julguem a mais correta possível. Esse é um lado que acontece como deflagração do momento inicial da crise de relacionamento com a violência e com a possibilidade de um divórcio. Mas existe também um outro lado, que é quando já existe o desfazimento concreto da relação, com divórcio decretado, com o sistema de guarda compartilhada, com o sistema de convivência já estabelecido, seja por julgamento, seja por acordo, e também a questão dos alimentos. Esses dois temas, os alimentos e a guarda e convivência, têm tirado o sono de muita gente, de muito pai e de muita mãe. Por quê? Vamos ver aqui, começando pelos alimentos. Num acordo ou numa sentença judicial, temos que os alimentos foram fixados da forma X ou Y ou Z. E o provedor perdeu o emprego. O provedor teve a sua carga de trabalho reduzida, com consequente redução do salário, o que vai inviabilizar ele pagar os alimentos na forma integral. Obviamente que, se temos uma decisão judicial fixando os alimentos ou homologando um acordo de alimentos, não pode a pessoa, unilateralmente, simplesmente chegar e dizer: olha, esse mês eu não tenho dinheiro para pagar os alimentos. Porque os filhos não têm nada a ver com a pandemia, e os filhos continuam comendo, continuam morando, continuam se vestindo, mesmo que dentro de casa, mas eles continuam. A vida para uma criança continua, até com um agravante. Se não tem escola, se não há frequência na escola com aula presencial, há uma aula em casa, online. E aí a criança fica mais tempo em casa, é mais tempo do desgaste das relações familiares, é mais
possibilidade de aumento da alimentação, de estragar roupa, porque criança a gente sabe como é que é. Criança quer brincar, criança quer pular, criança quer se jogar, e, aliás, eles têm, por necessidade fisiológica, de gastar energia. E nessa de gastar energia, obviamente que o sapato vai embora, a bermuda, o short vai embora, rasga, enfim. E isso demanda, evidentemente, que os gastos continuem constantes. Pode até haver uma redução num item ou no outro, mas as necessidades de uma criança continuam, sendo as mesmas. E aí, como fazer o pai para requerer em juízo a redução dos seus alimentos fixados ou homologados? Então, tem que entrar com uma ação judicial, tem que contratar um advogado. Se não tiver recurso, tem que ir à Defensoria Pública, cujo acesso hoje em dia, em função da própria pandemia, está limitadíssimo, complicadíssimo por causa da impossibilidade de aglomeração de pessoas, enfim, toda a sorte de problemas. E o judiciário, atento a essa situação, está tomando decisões com certa parcimônia para evitar que se reduza drasticamente ou que se suprima os alimentos. Por quê? Mesmo o pai com dificuldade, o pai tem maior possibilidade, em tese, de continuar arcando com os alimentos, já que os filhos não têm aonde se socorrer. Óbvio que o princípio da solidariedade familiar nunca esteve tão presente, porque o conjunto de membros de uma família, se falando numa família bem ampla, com os avós, com tios, com todo mundo, vai haver um esforço para uma ajuda. Mas temos que nos lembrar que todo esse grupamento familiar, que forma uma grande família, uma família realmente bastante extensa, eles também podem estar com os mesmos problemas financeiros, com o mesmo problema de estresse, com as mesmas dificuldades e, às vezes, até dificuldade maior. Então, nesse momento, onde os efeitos caíram sobre todo mundo, sobre todos nós, sobre toda a população de um modo geral, mais sobre uns do que sobre outros, mas, mesmo assim, a dificuldade de composição de uma ajuda, de uma solidariedade, também fica mais difícil. Então, por força disso, mesmo que algum parente possa dar uma ajuda num mês, o outro dá no outro, o judiciário tem sido econômico nas reduções dessa possibilidade de redução ou de exoneração, mesmo que temporária, dos alimentos, o que é efetivamente uma tragédia para uma mãe, por exemplo, que não tem renda ou que perdeu a sua renda. Como é que ela pode sozinha enfrentar toda uma questão alimentar, de sustento dos filhos, se ela muitas vezes não tem nem um parente que ela possa se socorrer? Nós temos que nos lembrar que nem todo mundo é abonado, que nem todo mundo tem possibilidade de se socorrer com um amigo, com a avó, com um tio, com a mãe, enfim, com o vizinho, que todos estão sofrendo do mesmo problema. Então, fica muito difícil se resolver essa questão. Essa questão da alimentar, da redução desses alimentos, é uma questão que está tirando efetivamente o sono de muita gente. A outra questão que eu vejo de vital importância é com relação à visitação, à convivência paterna. Se por acaso a custódia física é feita pela mãe, o pai tem todo o direito de estar com seus filhos, assim como os filhos têm todo o direito de estar com o seu pai. O pai tem até mais do que um direito, ele tem um dever de estar com os filhos para poder, inclusive, ver como essa criança está sendo cuidada, como ela está sendo tratada na escola, nos estudos, enfim, todo um conjunto de fiscalização necessário e imprescindível ao exercício da paternidade responsável. Que mesmo nesse momento, o pai não pode abrir mão desse exercício. Mas
temos aí um outro fator muito complicado nessa era de pandemia. Assim como o filho tem direito de estar com o pai tem o direito e o dever de estar com os filhos. Nós temos um problema que está acima de todos nós, que é o problema da transmissão do vírus. Esse é um problema que nós não temos controle, é um problema que nós não temos como, muitas vezes, evitar, por mais cuidados que a gente tome, por mais cuidados que a gente tenha, uma contaminação é sempre uma situação iminente, porque, às vezes, é um detalhe, uma coisinha insignificante de descuido, que pode acontecer com todos nós, e a transmissão pode se propagar, e aí pode se propagar para as crianças. Não devemos nos esquecer que, segundo a opinião dos mais renomados infectologistas, eles dizem que, normalmente, as crianças não terão problema algum com o coronavírus, porque as crianças vão ter muito pouco efeito, no máximo vai parecer que é a famosa gripezinha. Mas, em compensação, por menor que seja o efeito na própria criança da transmissão do vírus, essa criança pode ser o vetor que leve o vírus e ele se transmita a outros membros da família. Então, aquele pai muito zeloso, que quer estar sempre com o filho, quer levar o filho para os avós paternos, abraçar o neto, e aí pode acontecer um outro problema, que é esse filho assintomático poder transmitir o Covid-19 para os avós paternos. E isso é realmente um problema, porque a criança, no contato com o pai, pode transmitir para os avós, para os amigos dos avós, para outros parentes, e deixar o vírus instalado nessa residência. E aí, o que pode acontecer? O que, em alguns casos, merece uma reflexão maior? São crianças que têm algum tipo de comorbidade, algum tipo de problema, principalmente o problema respiratório. Temos tido exemplos de pais que querem, porque querem, levar os filhos para suas casas, independentemente de haver ou não uma pandemia. Querem porque eles acham que são pais, eles estão no exercício do poder familiar e simplesmente querem porque querem. Não conseguem refletir, não conseguem separar as coisas de forma adulta e de forma racional. Colocam ou o coração exacerbado acima de tudo e, principalmente, às vezes, até um desejo de levar à mãe uma preocupação que eu acho desnecessária. Se esse pai tem conhecimento de que seu filho tem algum tipo de problema de saúde, que mesmo muito criança, esse filho possa estar no grupo de risco, deveria ser da mais relevante consciência paterna que esse filho não fosse levado, não saísse do seu habitat natural, não saísse do seu domicílio, da sua residência, para que ele não pudesse ser contaminado, até pelo próprio pai, porque o próprio pai pode estar assintomático e pode contaminar o filho. Então, eu entendo que, por mais duro que seja, por mais drástico que seja, eu acho que em casos especiais, comprovados, em que há um problema grave de saúde, com possibilidade de uma transmissão, principalmente de pais que moram em outras cidades, por exemplo, Rio e Niterói são cidades muito próximas, a Baixada Fluminense tem pais que moram lá, trabalham no Rio ou vice-versa, o próprio deslocamento entre bairros, eu até nem preciso ir longe, mas o próprio deslocamento entre bairros coloca em foco a orientação das autoridades sanitárias dizendo: fique em casa.
Se há uma recomendação médica, sanitária, que não é jurídica, vejam bem, não se pode misturar essas duas coisas, nem com o emocional. Se há uma determinação sanitária das autoridades competentes que entendem do assunto, dizendo que uma das formas de propagação do vírus é o contato pessoal, e agora, a partir de ontem ou anteontem, a Organização Mundial de Saúde já declarou que o vírus se propaga pelo ar. Ou seja, no início, que era só nas superfícies, tínhamos que higienizar as mãos com todo cuidado. Hoje, não é que não se deva continuar fazendo isso, muito ao contrário, deve sim. Mas agora o vírus está se propagando, aliás, chegou-se à conclusão de que o vírus se propaga também pelo ar. Ou seja, nós estamos perdidos, porque tudo é possível, a contaminação pode acontecer de qualquer lugar. É o tiro do soldado amigo. Você pensa que há um amigo e, de repente, um tiroteio ao seu lado e você não sabe nem como pode se defender. Então, em alguns casos, eu tenho visto decisões, e até já aconteceu no meu escritório, a necessidade de termos que provocar uma interrupção temporária no contato direto, no contato presencial entre pai e filho, por causa de problemas específicos de saúde dessa criança e evitar um possível contato. E exatamente temos tido sucesso nas decisões judiciais, ao contrário do que muita gente acha. Muita gente acha que o contato tem que ser feito de qualquer maneira. Mas eu entendo que não. Eu entendo que se há um risco com a saúde da criança, acho que a prioridade é a criança e não o pai nem a mãe. A prioridade, o cerne da proteção é a criança. E, como tal, temos visto algumas decisões favoráveis restringindo a limitação ou suspendendo a limitação temporariamente enquanto a pandemia não acabar. Então, enquanto nós tivermos uma situação de risco sempre iminente de um contágio, de uma propagação virótica, essa decisão irá prevalecer. O problema não é só o pai transmitir para o filho transmitir para o pai, o filho assintomático transmitir para os avós. É a propagação, já que uma pessoa infectada, ela consegue transmitir para cerca de quase 3 pessoas. Então, é uma reprodução virótica em série que traz inúmeros problemas para todos, além daquele grupamento familiar. Então, isso é uma questão que tem que ser debatida, tem que ser enfrentada e tem que ser resolvida, mas o mais rapidamente possível, porque se a visitação não for suspensa temporariamente, a possibilidade de contágio é muito grande. E aí vem uma outra possibilidade de que o pai, tendo recusado o seu pedido de ver o filho, pode fazer uma alegação de alienação parental. O que, evidentemente, que não se trata desta questão, e sim de uma questão de proteção à vida de uma criança, proteção à saúde de uma criança e de toda uma coletividade que o cerca. É assim que eu penso e é assim que alguns julgadores têm pensado, é assim que alguns doutrinadores também têm imaginado o enfrentamento dessa questão, que, sem dúvida alguma, todos esses problemas afligem todo mundo que tem filho pequeno, todo mundo que tem família, todo mundo que está preocupado com a continuidade do bem-estar de toda a família, entendeu? Eu acho que eu já falei bastante, não sei se eu ultrapassei o tempo que me foi destinado. De qualquer maneira, se isso acontecer, eu peço muitas desculpas pelo fato de eu ter ultrapassado o tempo, mas realmente o assunto suscita muitos debates e muitas reflexões, muitas explanações para que a coisa possa ser melhor enfrentada de acordo com o pensamento de cada um. Quero agradecer mais uma vez a todos pela possibilidade de eu fazer essa exposição aqui e desejando a todos uma boa noite. E para aqueles que querem formular alguma pergunta, eu ficarei aqui à disposição de quem desejar, tá bom?
Muito obrigado a todos, hein? Obrigada, professor. Foi ótima a exposição. Realmente são temas assim que mexem com o dia a dia das famílias, que mexem com as realidades de muitas combinações e formas de composição de família. Vou passar a palavra, então, para o professor Benedito para as suas considerações. Agradecer novamente a oportunidade, Fabiane, agradecer também a explanação do Rogério. E falar após o Rogério sempre é uma missão bastante injusta, né? Porque ele praticamente esgota o assunto e não deixa nem um pouco do doce sobrando para que você possa experimentar e se lambuzar, né? Como sempre, né? É uma explanação bastante elucidativa. Eu pessoalmente tenho algumas divergências em relação à posição do Rogério, porque, afinal de contas, como cunhado que sou, eu sempre tenho que ser o chato e discordar, né, de alguma das suas posições. Isso faz parte e isso que engrandece o nosso debate. Primeiramente, eu gostaria de falar da própria pandemia, né? Eu acho que algumas considerações preliminares elas são de fundamental importância. Não há dúvidas acerca da extrema gravidade que nós atualmente estamos passando, praticamente desde fevereiro, desde março desse ano, e sem qualquer tipo de perspectiva de melhora acerca desse panorama, né? Não há dúvidas, e eu jamais colocaria em dúvidas, acerca da necessidade de se obedecer essa estratégia sanitária acerca do isolamento social. Enfim, isso eu acho que é um ponto pacífico para todas as pessoas que minimamente compreendem a gravidade dessa situação, razão pela qual, até numa posição política que eu acho que é importante, há uma necessidade de se rechaçar de forma veemente as posições não científicas, antagônicas, praticamente terraplanistas, em que, negando o óbvio e negando a ciência, acha que isso que nós estamos passando é meramente uma gripezinha, né? Nós estamos agora, atualmente, com praticamente 65 ou 66 mil mortos apenas no Brasil. Isso, obviamente, demonstra a gravidade dessa situação. Mas, apesar de eu considerar, repito, a gravidade dessa situação, apesar de eu considerar essa estratégia de isolamento social de fundamental importância para que a gente possa superar esse momento atual, eu, ideologicamente, eu sou uma pessoa muito suspeita em relação ao Estado, né? A minha tese de doutorado, para quem teve a oportunidade de ter contato, talvez em alguma noite de insônia tenha tentado ler, a história já nos mostra acerca do discurso higiênico e como que o Estado ele se utiliza desse discurso higiênico para principalmente restringir as nossas liberdades individuais. E essa é um tema e uma preocupação que é de extrema relevância para esse tempo de pandemia. Ou seja, como que nós podemos contrabalançar essa necessidade de isolamento social, essa necessidade momentânea de uma intervenção estatal um tanto quanto mais apurada, um tanto quanto mais rigorosa, mas, ao mesmo tempo,
sem nos esquecer acerca de certas liberdades individuais que elas são de fundamental importância e representam aquilo que alguns vão chamar, e eu gosto muito dessa palavra, representam um núcleo duro em que o Estado ele não possa, de forma alguma, intervir. Isso no direito de família, esse núcleo duro, muito me preocupa em relação a várias decisões judiciais que vêm sendo tomadas pelo Poder Judiciário e que atinge de forma bastante preocupante essas nossas liberdades e, principalmente, uma das maiores liberdades nossas, a necessidade de você manter, sim, uma relação contínua, diuturna, com os membros da sociedade familiar e, especificamente, com os seus filhos. Muito me preocupa a utilização do discurso higienista para, de forma irresponsável, de forma assodada, você determinar o afastamento das crianças, dos filhos, em relação aos seus pais, né? Pessoalmente, eu não vejo problema algum, né, com máxima vénia, problema algum de se manter essa convivência, essa necessária convivência dos pais, mãe ou pai, enfim, daquela pessoa que não detém o convívio físico, não reside com o menor, com o seu filho. Ao final de contas, a não ser que haja aquelas situações acerca de necessidade de utilização de transporte público e que realmente, por meio de uma certa aglomeração, você tem que retirar a criança da residência da mãe para passar para a residência do pai, se utilizando de transportes públicos, de uma certa aglomeração. Em relação a isso, eu até posso considerar que realmente isso deve ser repensado, mas eu, pessoalmente, não vejo problema algum em que o pai, dentro de seu automóvel particular, ele possa sair da sua residência e até a residência da genitora para que possa ali buscar o seu filho e dentro de um transporte individual, ele leve o seu filho para a sua própria residência. Dentro de uma ponderação de interesse, e eu acho que isso é muito importante no direito constitucional, né? Nós vamos verificar numa ponderação de interesse, nessa ponderação, esse direito à criança e ao adolescente ao convívio familiar, ao usufruto do espaço equitativo de convivência familiar com seus genitores, não só com seus genitores, mas com a sua família extensa. Nessa ponderação, isso se sobrepõe a uma eventual e, na minha visão, pouco crível de transmissão do vírus do coronavírus, do Covid-19. Muito me preocupa, repito, a utilização da pandemia para a justificação de interesses não tão nobres assim, para que você possa afastar esse filho do seu genitor. Eu posso considerar essa possibilidade apenas e tão somente em situações extremamente remotas, né? Por exemplo, uma criança que tenha aqui uma enfermidade de tal forma que efetivamente haja esse perigo de contágio, de aglomeração, nesse trajeto entre aqui os pais, né, entre o pai e a mãe, a possibilidade
desse contágio. A mesma coisa em relação aqui à utilização também da pandemia para a revisitação e a rediscussão das questões envolvendo a pensão alimentícia. Cada caso é um caso específico e um caso especial. Obviamente que haverá necessidade, primeiramente, de se decantar toda essa situação para verificar aqui, de caso a caso, se efetivamente é caso aqui de hipótese aqui de revisão de alimentos, para que não se utilize do discurso da pandemia, aqui do argumento da pandemia, para alteração aqui da questão da questão alimentar. Eu, pessoalmente, eu sou muito crítico, muito cético acerca dessa ideia tão propagada acerca de um futuro novo normal. Eu, como pseudo aprendiz de historiador, verificando a nossa história recente, se você pegar a gripe espanhola, a mesma gripe espanhola de 1918, isso ocorreu, morreram 60 milhões de pessoas no mundo. Isso passou, felizmente, e as pessoas, elas seguiram as suas vidas, elas conviveram mutuamente umas com as outras, e muito me preocupa essa ideia aqui de novo normal, de que as relações sociais, as relações familiares, as relações de trabalho, elas serão alteradas em virtude dessa situação envolvendo o coronavírus. E eu falo isso sem tirar qualquer tipo de gravidade em relação a essa pessoa, em relação a essa situação. Mas eu, efetivamente, fiquei bastante preocupado em relação a certas restrições das liberdades individuais, utilizando-se aqui o subterfúgio do discurso higiênico. Eu lembro sempre, né, quando a gente utiliza esse discurso higiênico no passado, nós não podemos nos esquecer de como que isso foi, muitas das vezes, utilizado com certo exagero e com interesses, um tanto quanto pouco republicanos, para, por exemplo, remoção das chamadas classes perigosas, das camadas populares, das regiões centrais do Rio de Janeiro, o fim dos cortiços, o bota abaixo, posteriormente o bota abaixo do prefeito Pereira Passos, isso tudo se utilizando desse discurso higiênico de que aquelas residências populares, elas faziam mal para os bons hábitos sanitários, etc. e tal, e isso justificando aqui uma reestruturação do tecido urbano para uma readequação de um espaço que, na verdade, tinha interesse aqui, na verdade, uma readequação de um espaço para a família de elite, não para as classes populares, e aí nós vamos verificar aí no século XX lá a ocupação das franjas dos morros da cidade, ou mesmo aqui em relação ao subúrbio carioca. Né? Mutatis mutantes, nós podemos trazer esse exemplo aqui para a nossa realidade do século XXI e fazer aqui um pensamento crítico, né? Uma análise crítica, o que efetivamente é relevante para o controle dessa crise epidêmica, que, repito, é gravíssima, o que efetivamente é importante e o que efetivamente é utilizado, se utiliza desse discurso para alcançar objetivos outros que não efetivamente aqui
à proteção efetivamente do indivíduo. Eu participei de um outro evento há pouco tempo atrás, também de uma live, e eu fiz até um certo questionamento, uma certa preocupação, né? Porque nós verificamos, e aqui sem querer entrar no discurso, na preocupação política, né? Enfim, as pessoas que me conhecem sabem do meu posicionamento político, que de forma alguma se alinha atualmente ao governo federal, mas enfim, isso é uma outra questão. Mas muito me preocupa aqui, vamos fazer um exercício de suposição, se esses atuais e legítimos, extremamente legítimos movimentos políticos em relação a protestos em relação à violência contra os negros que estão acontecendo atualmente no mundo inteiro, imagine se essa mesma situação ocorresse em março, ocorresse em abril desse ano. Será que seria razoável nós impedirmos, por exemplo, a realização de manifestações populares contra esses interesses legítimos? Eu tenho as minhas dúvidas. E aí, ao ter as minhas dúvidas, eu busco, inclusive, exemplo de outros países que também, em plena pandemia, se preocuparam com a tutela dessas garantias individuais. Cito, por exemplo, aqui Israel, em que houve uma manifestação popular, em que o poder público ele garantiu essa manifestação popular. Inclusive ficou muito famosa a foto em que houve um distanciamento em relação às pessoas para o exercício dessa liberdade individual, que eu acho de fundamental importância. Obviamente que no nosso exemplo tupiniquim, nós tivemos um péssimo exemplo, né? Nós tivemos manifestações populares, quer dizer, não tão populares assim, em que pregavam, obviamente, posições nem um pouco democráticas, como fechamentos da Suprema Corte ou fechamento do Congresso Nacional. E aí, nessas situações, eu cito sempre lá o exemplo do Popper, que fala que nós não podemos ter tolerância com o intolerante, mas tomamos sempre cuidado que, em virtude da nossa diversidade democrática de opiniões, essa preocupação de você garantir alguma dessas liberdades individuais, não obstante, repito, a gravidade, a extrema gravidade da situação. Aí eu cito alguns exemplos que aconteceram aqui no Brasil, por exemplo. Né? Pessoas que se realizaram encontros, reuniões sociais em suas residências, tendo a agradável surpresa da polícia batendo em sua porta. Eu até brinco dizendo para meus alunos, dizendo que você, em tempos de pandemia, você realizar uma reunião social com seus amigos, 3 ou 4 pessoas, dentro da sua residência, é uma completa idiotice da sua parte, mas as liberdades individuais, elas servem, inclusive, para tutelar os direitos dos idiotas. Né? Eu acho que isso é uma preocupação muito importante, uma preocupação muito grande, que nós podemos trazer essa preocupação de proteção às liberdades individuais, do abuso do Estado frente às nossas liberdades individuais e, principalmente no caso aqui no direito de família, quando isso atinge um direito inalienável de você ter consigo, de forma diuturna e constante, esse convívio com os seus filhos. Então, eu critico de forma veemente as decisões judiciais feitas de forma assodada, na minha visão, determinando
uma convivência através de videoconferência, como se também na residência, no caso, vamos supor que a guarda seja aqui da mãe, como se na residência materna ele também não pudesse ser contaminado. Ora, por que que na residência paterna ele pode ser contaminado e na residência materna ele não pode ser contaminado? E mesmo que houvesse uma possibilidade, mesmo que, né, remota nessa ponderação de interesses, nós temos que sempre no direito constitucional ponderar interesses. Será que essa possível, provável, remota possibilidade de contágio, isso irá ser mais forte e você deixar de lado esse direito inalienável em relação ao convívio com os seus filhos? Eu, pessoalmente, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Na minha posição pessoal, em relação a convívio com os filhos, salvo em situações de extrema, mas extrema excepcionalidade, nada, absolutamente nada poderia ou deveria ser alterado. A pandemia não pode ser utilizada, a princípio, a priori, a não ser, repito, situações de extrema excepcionalidade, pode ser utilizada para você restringir esse convívio dos filhos com os seus genitores. Da mesma forma, em relação aos alimentos, né? Ao mesmo raciocínio. Você, de modo próprio, de forma arbitrária, você não pode decidir de uma hora para outra e afirmar, olha, agora eu vou pagar menos pensão, mesmo exigir um pensionamento majorado. Isso tudo deve ser passado pelo crivo, obviamente, do Poder Judiciário, que deve ser analisado de caso a caso. Chegou-se, inclusive, a absurdos nas varas de família de ser determinado a realização de estudos sociais através de videoconferência. Você imagina, né? Imagine lá né, coitado do assistente social ou do psicólogo ter que realizar um estudo que é de fundamental importância através de meio remoto, sem a possibilidade desse contato físico necessário com essa criança e com esse adolescente. Um estudo esse que é de fundamental importância para a própria solução das ações judiciais envolvendo a guarda e o convívio dos filhos menores. Bem, a minha posição é um pouco divergente à posição, acho, do Rogério, de várias pessoas, mas repito, e eu gostaria de deixar isso bem claro, eu não retiro de forma alguma aqui a gravidade da situação e a necessidade do isolamento social, mas, como tudo, isso deve ser ponderado, porque há ali certos limites que não podem ser ultrapassados. Bem, essa é a contribuição que eu poderia dar de forma bastante breve na noite de hoje. Estou aberto também aqui a perguntas, questionamentos, reclamações, críticas e revoltas. Obrigada, professor, mais uma vez, por sua exposição. Vamos começar, então, aqui uma nova etapa. Mais uma vez, para quem tiver interesse, pode colocar tanto sua inscrição para falar, quanto a pergunta de forma escrita no chat. Tem uma pergunta que já tinha sido feita anteriormente, vou direcionar ao professor Rogério, que é a respeito da questão da visita, e a Clarissa ainda complementa assim: além da tutela de urgência, que outra medida pode ser adotada pelos responsáveis que precisam lidar com a divisão da guarda de um descrente em Covid-19? Postagens da internet em desacordo com as autoridades sanitárias servem de fundamento de um provável risco, já que manter a visitação de alguém que não toma os devidos cuidados de higiene
é um risco para a própria criança? E aí foi perguntado anteriormente se existiu algum tipo de regulamentação nesse período a respeito de visitação em termos legislativos, né? Uma pergunta interessante. Evidentemente que essa questão deve ser sopesada e nem toda notícia que a gente recebe, ou de WhatsApp ou de internet, ela tem um fundo científico. Então, você fazer prova judicial de uma notícia na internet, onde você tem todos os tipos de notícias a favor, contra e muito pelo contrário, eu acredito que não seja uma base probatória Mas eficaz. eu acho, professor, que ela quis perguntar assim, se um dos genitores se posiciona na internet no sentido de não acreditar no Covid, né? De propagar que não precisa usar máscara, por exemplo, de que é só uma gripinha. Nesse sentido, do genitor se posicionando dessa forma nas redes sociais, por exemplo, seria possível usar isso como prova? Bom, aí é uma outra situação. A situação é que a pessoa se posiciona dentro de uma situação em que ela é negacionista. Sendo negacionista, ela não vai tomar cuidado nem com ela, nem com ninguém. E aí, qual é a preponderância de valores? É a criança. Se ela tem um pai que acha que nada existe, que o mundo inteiro está errado e ele, pai, é que é o certo, essa criança corre risco, porque esse pai vai levar ela aonde? Em aglomerações? Vai andar em transporte público cheio de gente? A gente não sabe. Então, se é um pai que, a meu ver, absolutamente irresponsável, mesmo que ele queira se expor dentro do critério que é um direito fundamental do ir e vir, mas existe uma coisa que está acima de tudo, que é a vida. Ele não pode expor a vida dele, é só ele, mas e a vida dos outros? Então, eu acho que essa comunicação em que a pessoa afirma que é contra, que é absurdo, que isso, o vírus não existe, etc., etc., que a Terra é plana, eu acho que isso deve ser usado, sim, né, para evitar um mal maior, ou seja, numa tutela de urgência para prevenir eventual situação de risco. Eu posso fazer uma contribuição, Fabiana, sobre essa pergunta? Pode, claro. Eu acho que nós devemos, na verdade, distinguir as situações, né? Uma coisa é você ter um posicionamento e expor esse posicionamento, né? Outra coisa é você dar efetividade ao seu posicionamento. Então, temos que tomar muito cuidado com as opiniões, porque não é porque a pessoa tem um posicionamento negacionista, tem um posicionamento terraplanista, seja seguidor de tal ou de guru X ou Y, né, que efetivamente ela, na prática, irá colocar a criança em risco. Eu sempre faço a distinção porque, como você sabe muito bem, né, como amante intransigente em relação à liberdade, eu tenho até um amigo que às vezes implica comigo, que inclusive está assistindo a nossa live, o professor Richard, professor de filosofia da UF, né, ele até brinca, implica comigo em relação a isso, mas eu tenho um viés em relação às ideias de liberdade bastante acentuada. Não é porque simplesmente a pessoa tem uma certa posição, por mais absurda que essa posição ela seja, né, que efetivamente ela vai colocar essa criança em risco. Então, se ela simplesmente coloca lá no Facebook, lá compartilha lá as posições do Olavo de Carvalho, o que for, por mais que eu discorde dessas posições, não é? A posição ela tem essa liberdade de expor isso, desde que não seja um discurso de ódio, obviamente, né? Desde que não haja um discurso de ódio,
pessoa tem plena possibilidade, direito de expor a bobagem que ela queira expor. Agora, daí ela efetivamente colocar essa criança em risco, isso demanda prova, né? Isso demanda prova, senão daqui a pouco o Facebook ele se transforma num grande censor, quase uma Gestapo, em que a pessoa ficará aqui sendo patrulhada, inclusive em relação às suas opiniões, que, repito, por mais que eu discorde e abomine muito das posições, desde que não seja uma posição de discurso de ódio, na verdade, eu respeito essas opiniões. Agora, se ela vai efetivamente fazer isto, efetivar um risco, isso efetivamente tem que ser provado. Não é a simples alegação de que ela defende A, B, C ou D em relação ao negacionismo, que necessariamente você vai impedir esse convívio. O que acontece, desculpe interromper, o que acontece é que, normalmente, uma pessoa que defende uma posição, normalmente ele pratica essa posição. Uma pessoa que não acredita em Deus não vai rezar, não vai à igreja para rezar. Se ele acredita numa posição X, ele não vai lutar a favor daquela posição que ele não acredita. Óbvio que a gente sabe que essa situação toda depende de prova, essa situação toda é uma situação excepcional em razão do momento excepcional que nós estamos vivendo, mas o que acontece é o seguinte, não se trata, eu creio, de aproveitar uma epidemia para tomar uma posição, diferentemente do que aconteceu com a situação higienista do início do século. Eles quiseram fazer uma coisa e tomaram outra posição para atingir aquilo sob a justificativa que havia transmissão de doenças, porque os imóveis eram, por tradição portuguesa, todos eles geminados, todos eles coladinhos, e não havia circulação de ar. Muito bem, eles estavam certos? Estavam, mas eles removeram pessoas, tiraram pessoas das suas casas, mando militar, tomaram atitudes absolutamente pouco democráticas, nada republicanas, e ficou por isso mesmo, porque tinha um interesse maior. Aqui me parece que não seja nenhum caso. O que me parece é que há uma epidemia de caráter excepcional que foi instalada, entendeu? E que não segue os parâmetros da remoção da Praça 11, por exemplo, para passar a Presidente Vargas nos anos 40, 1940. É diferente. Tudo bem, muita gente pode estar aproveitando este momento para roubar? Sim. Isso que eu ia falar, Rogério. Não. Sim, mas você não consegue, num momento desse, separar muitas coisas. Tem alguma mãe que pode estar querendo se utilizar disso para dificultar o contato? Pode, realmente eu não estou dizendo que não há. Mas eu também falei no início o seguinte, caso excepcional de problema de saúde da criança já ter uma comorbidade. Aí sim o cuidado. Normalmente, como você falou, se o pai não vai pegar o BRT com o filho, lotado às 6 horas da tarde para buscar a criança, se o pai vai entrar no carro dele, se o pai vai sair da casa da mãe e levar no carro dele, mas não é só aí que se pega um eventual contato com uma criança já com problema de saúde. O elevador hoje é o maior foco de transmissão do vírus, segundo os especialistas. Então, se uma criança já tem problema respiratório, entra num elevador de um prédio muito utilizado, pode acontecer? Pode. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas o problema é temporário, de uma situação que a gente espera que seja temporária. Nós já estamos vendo aí o arrefecimento um pouco da doença nas grandes capitais. A doença está se espalhando mais para o interior e vai chegar um momento que ela vai, que eu espero que seja bem rápido, ela vai reduzir e nós vamos ter que conviver com isso, não tem jeito, entendeu? Óbvio que tem sempre oportunista de plantão para tudo, inclusive na questão da tentativa de restrição à visitação. Mas eu digo, tudo tem que ser em função do caso em concreto, tem que ser com base na prova e realmente tirar a criança de um eventual risco de uma contaminação. Esse é meu ponto. Como linhas gerais, evidentemente que não. Olha, como eu coloco aqui a minha desconfiança em relação ao Estado, eu fiz a comparação
em relação aos momentos anteriores do século XIX, se no século XIX você tinha um discurso higiênico para desalojamento dessas classes populares, hoje você tem o Estado dizendo de forma irresponsável que é apenas uma gripezinha. Por isso que nós temos sempre que ter um pé atrás em relação a essa intervenção estatal. E muito diferente do que muitos afirmam, se, ao contrário de afirmar que a pandemia demonstra que nós devemos ter mais Estado, eu discordo. A pandemia demonstra que cada vez menos nós temos que ter Estado e nós temos que ser senhores das nossas próprias individualidades. Olha, tem uma consideração da própria Clarissa que ela fala assim: então seria interessante conseguir pelo menos um compromisso contratual de que o genitor descrente vai seguir as medidas de segurança com a criança, no caso de só estar falando besteira, mas cumprir o isolamento social. Pelo potencial de contágio e o tamanho do risco derivado dessa conduta, não é muito simples a visualização dessa opinião, entre aspas, não afetar a criança e o próprio círculo familiar que ela se encontra. É exatamente isso que o professor Rogério acabou de expor, né? Vou agora começar de forma... Fabiana, essa colega está defendendo é um compromisso por escrito, é isso? Oi? É o que a colega defende é um compromisso por escrito? Por escrito. Mas a responsabilidade é um dever anexo, né? A boa-fé, ela é implícita. Sim. Será que se o genitor tem que assinar esse documento, se responsabilizando, por que não a genitora também ela não deve assinar o mesmo documento se responsabilizando? Não, eu acho que quando a gente fala genitor, é genitor ou genitora, né? Eu acho que mas depende. Genitor ou genitora, independentemente de quem esteja com o menor, residindo na guarda física, se nós vamos pensar aqui em documentos para frisar ali uma responsabilidade, ambos devem assinar. Por que um assina e o outro se arvora nessa posição de salvaguarda do bem comum em relação à criança? Eu sou muito cético em relação a isso. Olha, Benedito, eu tenho uma conhecida que perdeu a possibilidade de ficar com o filho porque ela é médica e trabalha em UTI, atendendo os casos de Covid. E aí o marido ingressou e conseguiu. Isso é um absurdo. Isso é uma decisão, me desculpe, uma decisão vergonhosa. Porque um médico, olha a responsabilidade, a importância de um médico. Na verdade, uma das profissões mais importantes que nós temos hoje em dia, ela está sendo punida duplamente. Ela está sendo punida por parte do Estado, que não fornece a ela elementos ali de proteção suficientes, e é punida pelo Estado que retira do seu convívio o seu filho. Né? Pobre profissão é essa da medicina que hoje em dia as pessoas devem exercer. Inclusive, há 3 posições. O salário. Eu, como casado com uma médica pediatra, neonatologista, que ganha lá R$5.000 por mês, um salário vergonhoso, trabalha numa UTI neonatal no Hospital Público do Rio de Janeiro, no Hospital Federal, ela seria triplamente penalizada. Um salário vergonhoso, condições de trabalho vergonhosas e agora uma decisão vergonhosa que lhe pune novamente retirando o seu filho apenas por uma ideia, por uma suposição de que ela representa um risco. Pois é. Mas olha lá, agora eu vou começar com você, Benê, e depois a gente passa para a posição do Rogério. Tem uma pergunta, o Marcos Macena aqui. Dentro desse período de pandemia, como tem entendido o judiciário quanto ao rito de prisão nas execuções e cumprimento de sentença de alimentos? Há um provimento do CNJ, salvo engano, do CNJ, ou da Corregedoria, eu confesso que eu tenho que agora verificar especificamente qual é o autor do pecado, mas que recomenda aos juízes, né, que não haja a prisão. Né? É bastante interessante isso, porque eu acho que só na nossa democracia tupiniquim que
o Poder Judiciário ele edita normas alterando o Código de Processo Civil, nossa legislação, né? Uma recomendação por parte do tribunal para que não se efetue algo que a própria lei ela prevê. Ou seja, é o incentivo para você não pagar, né? O momento ideal para que você não realize pagamento de pensão alimentícia é durante a pandemia, porque é certeza que você não vai ser preso. Então, e pior ainda, né? Há juízes que prevêem a prisão domiciliar. Mas o engraçado... Nós já estamos nela? Nós já estamos nela. O engraçado é que eu estou há 4 meses, 3 meses, 4 meses em prisão domiciliar, né? Sem dever alimento. E não devo alimentos, né? Então, enfim, não dá. Fabiano, você me conhece muito bem, sabe como eu sou uma pessoa muito incisiva em relação às minhas opiniões, né? Rogério, você quer fazer alguma consideração sobre a pergunta? Não, é aquela coisa, nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o Benedito. Está aqui sim, Rogério, hein? Vou fazer esse sacrifício, mas é que realmente é um momento de um pai responsável que, por alguma razão escusa, aproveite o momento para dizer que não tem dinheiro para pagar os alimentos. E aí ele sabe que não vai ser preso, porque isso foi noticiado, isso saiu em tudo quanto é lugar, muita gente também comenta. E aí é um prato feito para quem quer descumprir uma obrigação. Entendeu? Eu acho que deveria, sim, haver uma prisão, deveria, porque em muitos casos, a grande maioria dos casos, quando o mandado de prisão chega, o dinheiro aparece visando o alvará de soltura. Então, eu acho que essa é uma realidade que se impõe, eu acho que deveria haver a prisão, sim, também salvo em casos assim muito excepcionais, mas excepcionalíssimos. Não é uma pessoa que foi demitida, mas ganhou 1 milhão de saldo de fundo de garantia. Não é essa a hipótese, né? É uma pessoa que está efetivamente numa situação, mas antes dele ser provocado com uma prisão, ele deve ingressar no judiciário para tentar rever aquela decisão, mesmo que para aplicação temporária, entendeu? O que não pode é ficar inerte esperando o problema acontecer. Mas eu acho que deve ter a prisão, sim. E para ser justo, né, eu acho que um dos poucos, talvez os únicos momentos de lucidez do nosso presidente terraplanista foi ele vetou lá o artigo de lei que previa a prisão domiciliar. Foi vetado nessa recente lei acerca do estado emergencial, etc. E tal, havia uma previsão legal lá, aprovada, de prisão domiciliar, e o presidente ele vetou nos raros momentos de lucidez. Mas, por incrível que pareça, né, nós temos o tribunal, o CNJ, aliás, o CNJ tem um provimento que proíbe. Enfim, o provimento muda a lei. Eu tenho pena dos professores de introdução ao estudo de direito constitucional ao explicar direito constitucional. Eu tenho pena de você, Fabiana, para explicar isso para um aluno, né? Eu também tenho. É algo meio esquizofrênico, né? Não exatamente. Quanto mais você estuda, menos você entende. Mas o problema é que não tem explicação. Não tem. Tem explicação. Eu acho que tem explicação, porque nós vivemos um momento... Isso é o grande mal, e eu sou crítico também, do neoconstitucionalismo, né? O neoconstitucionalismo, ele trouxe essa visão para a gente ao se falar da necessidade da necessária releitura da legislação infraconstitucional conforme esses valores constitucionais abstratos, né? Ele trouxe esse protagonismo do poder judiciário, né? Com um argumento que eu acho que é um argumento muito triste, né? Que dizer, olha, no nosso senso comum, nós achamos que o poder legislativo
e o Poder Executivo são formados por pessoas venais, pessoas que não valem nada, uma Não nos cambada representa. não nos representa, uma cambada de ladrões. Há esse senso comum na população e o Poder Judiciário se arvora, junto com o Ministério Público, né? Se arvora, se arvora nessa posição que eu chamo das virgens vestais do tempo de Apolo. Quando você vai lá no Fórum Romano, lá em Roma, visitar Roma, tem lá as ruínas do tempo de Apolo. Aquele é praticamente ali, né? Nosso querido Poder Judiciário deve se sentir quase representado ali, né? Ele se acha nessa posição de você praticamente substituir o poder legislativo. Ou seja, se foge do necessário discurso político, né, para essa solução simples, fácil, do ativismo do Poder Judiciário. O ativismo, na verdade, Benê, só é bom quando você concorda com ele, né? Isso claro. Que eu ia falar, Fabiana. E aí eu faço uma autocrítica minha, né? Durante muitos anos nós batemos palmas em relação a decisões importantíssimas do Poder Judiciário e que eu, como professor de direito de família e um libertário, um árduo defensor em relação aos direitos civis, um árduo defensor em relação às minorias, a possibilidade do casamento gay, dos casais homossexuais, a possibilidade de adoção por esses casais, né? O combate ao racismo, isso é uma bandeira que nós liberais, né, nós democratas sempre levantamos e batemos palma quando isso aconteceu. O problema é que nós esquecemos na época o seguinte, que o vento ele muda de lado. E se nós tivermos aqui um Poder Judiciário extremamente conservador, uma Suprema Corte extremamente conservadora, e hoje em dia nós verificamos que isso é uma possibilidade que não é tão remota assim, é algo bastante palpável de acontecer. E há quantos anos nós temos aqui a aprovação do casamento das pessoas do mesmo sexo que a Suprema Corte reconheceu? E há quantos anos nós negligenciamos qualquer tipo de esforço político, de pressão política para aprovação pelo parte do Poder Legislativo de leis que efetivamente visam a garantir de forma eterna tal direito que é de fundamental importância? Porque nós confiamos sempre aqui no Poder Judiciário. Mas eu repito, eu não votei no juiz. E essa é a grande questão, né? Eu votei lá no meu deputado, lá no meu senador, e certas questões, elas necessariamente, elas devem ser questões a serem debatidas dentro da esfera política. Nós não podemos fugir mesmo que ela seja uma político. esfera deturpada atualmente, mesmo que seja uma esfera a ser criticada, mas é a esfera competente, né? Tem uma pergunta aqui do Elton. O poder legislativo é o espelho da nossa nação. Nós temos a nação conservadora, infelizmente. Infelizmente. Tem uma pergunta do Elton que vai exatamente de encontro a isso, ao posicionamento. Assim, um debate excelente, muito enriquecedor. A China, famigerado país reconhecido por sacrificar liberdades individuais no intuito de lograr êxito nos projetos de Estado, foi elogiado por controlar a epidemia. Construção célere de hospitais, rigor em manter os cidadãos em quarentena, em um eventual cenário pandêmico mais grave. Agora eu abro um parênteses, não sei se você já sabe, né? Já tem aí uma previsão de uma nova pandemia agora causada por um vírus vindo do porco, lá da China, já descoberto, só o senhor, né? Vamos lá, mas continuamos. E em eventual cenário pandêmico mais grave, o Estado não deve relativizar as garantias individuais para proteger a coletividade? De forma alguma. Em hipótese alguma.
Porque quem se arvora na posição de defensor dessa coletividade? Que coletividade é essa? Né? Mussolini dizia lá que, isso ficou até famoso, né, quando o Bolsonaro falou que um povo armado não é escravizado. Um certo deputado federal fez um print de um jornal antigo dizendo que essa frase tinha sido dita por Mussolini. Eu tive curiosidade, inclusive, de ler a notícia, e Mussolini, ao falar um povo armado, ele dizia que o povo é o Estado. Ou seja, isso é tão absurdo, é uma posição tão absurda que quem vai dizer o que é o bem coletivo, quem é? É o Estado. O Estado. Né? Eu sou uma pessoa extremamente crítica em relação a essa ideia coletivista. Né? Quem é protagonista é o indivíduo, não o coletivo, é o indivíduo. Você busca a sua própria felicidade dentro da sua liberdade individual, e essa liberdade individual ela é inatingível por força pela atuação do Estado. E isso é uma garantia antiquíssima. A própria raiz do liberalismo, esse direito de primeira geração aqui em relação às liberdades individuais, algo que nós estamos discutindo aí praticamente desde o iluminismo, e parece que é uma discussão recorrente, né? E que nós discutimos isso até aqui no século XXI, e nós não suplantamos ainda esse primeiro degrau. Né? Ainda eu acho que a nossa sociedade ela não compreende a ideia de que a sua felicidade, você mesmo busca a sua felicidade, e não cabe ao príncipe, não cabe ao Estado ditar o que é bom para você sobre esse discurso de bem coletivo. Nós, na história, nós já verificamos aonde que nós chegamos quando nós verificamos o bem coletivo. Né? E, em relação ao totalitarismo, o totalitarismo ele é ambidestro. Ele é de esquerda ou ele é de direita. Há pouco tempo atrás, ano passado, eu tive a felicidade de visitar a Kiev, a capital da Ucrânia, e tive lá a felicidade de visitar um museu lá do Molodor, em que Stalin matou, assassinou cerca de 12 milhões de ucranianos de fome, literalmente de fome, como argumento de que ele deveria recolher as colheitas em virtude de um bem coletivo. Né? Hitler, da mesma forma, falava que para o bem coletivo da população alemã, né, os judeus deveriam ser exterminados. Obviamente que estou falando aqui de coisas extremas, né, mas a semente do mal ela é implantada toda vez que nós temos essa tentação, uma tentação do ser humano em achar que o Estado deve se sobrepor ao indivíduo, o coletivo deve se sobrepor ao indivíduo. Desculpe, mas eu sou um árduo seu posicionamento, professor Rogério? Eu vou de encontro ao que o Benedito falou, que realmente é muito perigoso você ter a supremacia do Estado em relação ao indivíduo. Eu acho que os interesses, os direitos e os princípios devem ser sopesados para que não haja aplicação de extremos. Né? Nós temos no mundo afora, em alguns países na Europa, Áustria, Hungria, onde a extrema-direita está tomando o poder por eleição, legitimamente, e isso pode vir a ser uma praga que contamina. Nós já fomos contaminados, né? Hã? Contaminou aqui já, inclusive. Não. Aqui, pelo menos, está num desejo muito vivo, né, de coisa, mas que o Supremo, que nego quer, que as pessoas querem destruir, ele ainda serve de um balizamento para dizer, não, espera aí, a sanha do Estado não pode chegar a este ponto.
Eu acho que essa é a questão que é muito perigoso, tanto a conduta exagerada do Estado, seja para que lado for, para a direita ou para a esquerda, eu acho que tudo é sempre muito perigoso quando a coisa não é revestida da razoabilidade. Eu acho que a razoabilidade é que vai nos nortear com relação a isso tudo, entendeu? Então, realmente, eu estou com o Benedito, é muito perigoso o Estado, né, querer fazer tudo. A época do absolutismo já acabou, a história do l'état c'est moi, isso não existe mais. Então, a coisa tem que ser, evidentemente, que sopesada e aplicando-se, evidentemente, todos os freios e os contrapesos da razoabilidade, entendeu? É isso. Só para a gente fechar, gostaria que a gente fizesse uma abordagem sobre a penhora possível ou impossível do auxílio emergencial. É possível? Olha... Fala aí, Rogério. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque a natureza jurídica do auxílio emergencial não é natureza jurídica remuneratória. Não é. Né? É emergencial. Emergencial. O nome é emergencial. É a garantia de um mínimo do mínimo existencial. Para lá a garantia da existência daquele indivíduo. Se você imaginar a penhora sobre isso, e aí eu incluo inclusive a possibilidade de desconto de pensão alimentícia. Eu também, apesar de essa minha posição eu acho minoritária, eu não admito sequer a possibilidade de você descontar a pensão alimentícia em relação ao auxílio emergencial, inclusive você estaria dividindo a miséria. Né? Enfim, de forma fática, lá o que R$100 vai fazer de diferença para a salvaguarda da garantia de uma determinada pessoa, mas com certeza esses R$100 de frente a R$600, ela, de forma muito parca, né? Ela ajudaria nessa garantia daquele indivíduo. Então, eu não concordo com esse tipo da penhora, inclusive para pagamento de pensão alimentícia. Isso tudo na poder jurídica desse auxílio, que não é remuneratório. Eu também concordo, porque a natureza jurídica não é remuneratória. Eu acho que, por ser emergencial, constitui um mínimo existencial, um mínimo para o indivíduo sobreviver. Ele não vai viver nem com 600, nem com 1.200. Mas é um mínimo do mínimo do mínimo, se a própria legislação do imposto de renda reconhece que só tem uma tributação acima de uma determinada faixa para garantir aquele inicial como mínimo existencial. Por que não se dar essa garantia a esse auxílio emergencial? Que, como o nome está dizendo, é uma emergência das emergências, porque nós estamos no estado de emergência, evidentemente. Sim. Queridos, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês. Gostaria que quem tiver interesse abrisse a câmera para a gente registrar esse momento aí com um print, com uma foto, aí enquanto eu vou dando os últimos recados. Então, mais uma vez, gente, olha, enviaremos os certificados em no máximo 20 dias, daqui a 15 dias teremos mais um evento, e aí vamos registrar aqui 1, 2, 3. Registrado. Gratidão. Vou passar a palavra para o professor Rogério para se despedir e depois para o professor Benedito. Bom, meus prezados, foi bastante interessante essa palestra, esse encontro. Quero agradecer à professora Fabiane pelo convite, agradecer ao também meu cunhado, o professor Benedito, e eu só o interrompi porque exatamente é meu cunhado, temos liberdade de acesso para a gente divergir, concordar, interromper. Quando ele avisou, professor, que era seu cunhado, fiquei até preocupada. Não há conflito. Não há conflito familiar entre a gente, nem em época de pandemia.
Fica tranquilo. Então, eu quero agradecer a todos, dizer que eu estou à disposição, se alguém quiser algum contato depois, alguma coisa, eu estou à disposição e agradeço imensamente o convite e agradeço a presença de todos aqui nesta reunião online, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Professor Benedito. Eu também gostaria de agradecer, frisando sempre que essa pandemia impede um direito que eu acho inalienável, que é debater com o Rogério lá na casa dele e ele oferecendo certo mínimo etílico, como geralmente ele me oferece. O que eu sinto muita falta, né? Porque você debater de garganta seca não dá. Eu acho que isso é de fundamental importância. Então, é um prazer rever o Rogério, rever aí minha irmã também. Infelizmente, nós estamos aí afastados. Fabiane, eu gostaria de agradecer o seu convite. Doido para que a gente se reencontre, né? Irei visitar a minha amada Macaé. Estamos aí afastados agora, mas você sabe que guardo Macaé dentro do meu coração e teremos aí oportunidades de nos reencontrar presencialmente ou mesmo virtualmente para o nosso corpo discente, que eu mando aqui um grande e fraternal abraço a todos os meus queridos e amados alunos aí da Faculdade da UF de Macaé. Agradeço a atenção de todos, se cuidem e bola para frente. E o último recado, eu coordeno um projeto de extensão chamado Prismas da Liberdade, debate sobre liberalismo e direito. Quem se interessa acerca dessas ideias de liberdade, seja você um liberal, seja você até um marxista, né? Nós adoramos marxistas também, vocês estão aqui, vocês estão também convidados a participar, nós temos lá nossos marxistas de estimação, mas enfim, lá no nosso projeto de extensão, todos vocês, desde que vocês tenham mentes abertas, sejam democratas, né? Todos estão convidados a participar aqui do projeto de extensão que eu tenho a felicidade de coordenar, junto ao Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito da UF de Niterói. Eu novamente agradeço a todos, uma boa noite e fique com Deus. Antes de encerrar, pessoal, quero deixar um aviso que semana que vem a gente tem 2 lives muito interessantes, uma live sobre direito dos autistas e uma live sobre direito à educação, sobre sobre educação inclusiva, lá pelo Instagram. Esse canal de debates aqui pelo Hangout Meet, através do projeto Cidadania Ativa, foi uma alternativa para que esse projeto não morresse nesse isolamento social, mas o projeto voltado ao Instagram é muito mais como a possibilidade de juntar, conectar pessoas, principalmente no objetivo comum da gente crescer junto. Então, fica aí o convite para vocês participarem na próxima semana. Tem live, tem terça e tem quinta, com a Raíza e com o Romeu, lá da Bahia, bem interessante sobre direito dos autistas e sobre educação inclusiva. Forte abraço a todos, gratidão, até a próxima. Obrigado a todos, boa noite, hein? Obrigado a todo mundo, tchau, tchau.